Olá, meus amigos, eu sou o Arthur Dias, da agência Wi-Fi, do programa Business Hour, estreando agora aqui na TV+, a convite, e agradecendo Carlos Carreiras e Rodrigo Oliveira. É uma honra fazer parte aqui do quadro da TV+. E o nosso programa Business Hour, para quem ainda não conhece, ele fala sobre negócios, ele traz histórias de sucesso, pessoas ali que conquistaram, planejaram e hoje vão compartilhar conosco, a história. O primeiro convidado de todos está aqui, Rafael Figueiredo Tralha, da pizzaria Vitório Vêneto. Seja muito bem-vindo, Rafael. É uma honra aqui tê-lo comigo no primeiro programa de estreia na TV+. E a gente vai falar bastante, sobre a sua trajetória, como começou, vim lá de trás do primeiro emprego e como chegou hoje ao sucesso que é a pizzaria Vitório Vêneto. Então, vamos lá, começando, como foi o início ali, primeiro emprego. A trajetória de trabalho, às vezes, é uma coisa mais informal, mas fique à vontade aí para nos contar a sua história. Bom, primeiro agradecer o convite, Me sinto honrado de estar no primeiro programa, é prazeroso. E contar um pouco da minha história é sempre legal, Tô há 13 anos na Vitório Vêneto e começou meio que por acaso. Fui feirante, meus pais eram feirantes, nasci entendendo que a feira era o caminho, e foi uma escola muito legal, porque a feira tem a arte do vender, a arte do conhecer o público, entender necessidades, criar demanda, e foi uma escola fantástica. Então minha base toda veio na feira, fiz faculdade. E essa parte da feira ali na história já foi bem novo já, porque normalmente a família, quando tem um negócio, começa um pouco antes do que a maioria das pessoas. Sim. Não com uma responsabilidade, mas com 8 anos você já tinha aquelas tarefinhas para você fazer. Bem cedo. Mas a proximidade é muito grande, Entendi. Desde pequeno eu sabia o que era um alecrim, um tomilho, uma sálvia, que tem pessoas que não vai ter essa facilidade, esse acesso. Então, acesso com temperos, com a gastronomia também já começou ali, já tinha uma raiz. Que legal. Mesmo que eu ainda não entendesse o porquê, mas existia. E depois eu fiz uma faculdade, quando eu terminei a escola. E a minha faculdade foi de Publicidade, Propaganda e Turismo, que não tem muito a ver com a ideia Era um curso só? Era um curso que focava essas áreas, tanto a área de Publicidade e Propaganda, mas com foco no turismo. Esse daí eu nunca ouvi falar, para mim é novidade, por isso que eu perguntei. Foi um curso que a Metodista lançou e depois eles trabalharam, esse é bacharelado, depois eles trabalharam um curso de 2 anos focando somente no turismo, Entendi. Acho que talvez essa ideia de linkar um com o outro não foi a melhor estratégia, mas para mim foi interessante porque eu comecei a entender um pouquinho da área do turismo, mas não só a parte de viagens ou de um turismo de negócio, mas também a parte... Turismo gastronômico. Exato, onde entra a publicidade e a propaganda, onde você consegue linkar o público com o produto final e aí a pizzaria veio, posso terminar a faculdade, não foram boas as experiências que eu tive Como estágio? Como estágio, tentando entrar na área. E eu falei, vou montar algo para mim. E eu atendi algumas pizzarias. Entendi. Como feirante, eu vendia produtos, para essas pizzarias. Eu vendia rúcula, eu vendia brócolis, eu vendia temperos. E eu achava legal a ideia que assim, o cara vai trabalhar das 4 à meia-noite. Vai acordar 2 horas da tarde. É fantástico. Não é bem assim. Eu só fui descobrir isso a duras penas. Foi um dos despertares, Mas assim, quando eu decidi montar a pizzaria também, eu já tinha uma paixão pela gastronomia, eu gostava de comer bem, dessa ideia de pizza, e eu comecei a me especializar. Decidi montar a pizzaria, achei o local onde é a Vitório Vêneto hoje, e começamos a reforma durou aproximadamente 8 meses. Mas só um pouquinho, essa inspiração, eu gosto muito de falar, da inspiração de ter o próprio negócio. Você acha que veio assim de família, já essa vontade de, poxa, eu quero ter o próprio negócio, ou foi as experiências traumáticas de trabalhar para os outros e não ver aquilo que você esperava? Eu vou ser um pouquinho fora da curva, porque assim, eu sempre trabalhei com a minha família, Então, o negócio já era próprio, já tinha aquele senso de empreendedorismo, porque você nasceu com um negócio da família. Eu sempre vi o empreendedorismo como a única ferramenta. Meu irmão é dentista, também foi para a área dele, minha irmã trabalha junto com o meu irmão, então assim, a minha família não... Mas por uma questão cultural, talvez, todos partiram para empreender. Legal. A base foi familiar mesmo, não foi nem inspiração, foi a criação.
E até mesmo quando eu tentei, né, entrar dentro do turismo, Pensou em abrir o próprio pensei em negócio. abrir um próprio negócio. Eu quis Aham. montar pacotes de viagens, aí fazia cotações. E existem empresas gigantes nesse mercado, né? Sim. E aí quando eu terminava minha cotação, eu falei, não tem como. O preço que esse cara vende é o preço de custo para mim. Como que eu vou ainda pôr minha margem? Como que eu vou revender? Então eu desisti um pouquinho da ideia do turismo nessa hora. Mas você chegou a abrir um negócio ou foi uma Não. parte mais consultiva, ou trabalhando para os outros pensando em abrir? Não cheguei nem a trabalhar. Eu comecei a consultar alguns amigos, comecei a ir atrás de alguns professores, bolar alguns projetos. Aham. E aí vi que não ia dar muito certo. No estudo de mercado, no planejamento, você já resolveu Já não deu certo. pausar. E aí já tinha esse gosto, né? Essa aptidão da gastronomia Sim. desde jovem. E também eu imagino que a inspiração do prazer pela gastronomia, pela pizza, também acho que estava ali na base, né? A arte de comer já estava em mim. Mas assim, quando eu entrei nessa ideia de gastronomia, foi porque alguns amigos tinham uma ideia assim, acho que dá certo fazer isso porque eu gosto de fazer, eu gosto de ver, mas eu não tinha noção realmente do que era uma pizzaria. Então acho que esse é o detalhe que eu tô, né, como que eu explico isso de uma forma assim, não foi um acidente, foi proposital, mas inicialmente não teve aquela coisa maravilhosa que eu acordei um dia e falei assim, não, eu vou ser pizzaiolo, eu vou trabalhar com uma pizzaria. Foi aos poucos. Foi aos poucos, então quando eu decidi montar a pizzaria, era para ser uma pizzaria, com uma portinha, com um forno, com um pizzaiolo e todo mundo ser feliz. Só que o meu lado empreendedor aí nessa hora começou a contar. Eu vi um espaço legal, falei, poxa, aqui dá para fazer. Aí comecei em algumas feiras, aí eu comecei a entender um pouquinho mais dessa arte, comecei a ir em algumas pizzarias, comecei a ver que tinha um lado pesquisa de campo mesmo. Exato. Aí entendi público-alvo, aí agora eu entendi qual que era o caminho que eu ia seguir. Eu vi que o mercado em 2009... E sempre foi de São Caetano, Rafa? Sempre fui de São Caetano. Entendi, legal. Nasceu em São Caetano? Nasci em São Caetano, morei a vida inteira e não vejo ainda estar fora de São Caetano, é uma cidade que eu gosto. Legal, maravilha. E em 2009 a pizza estava tendo uma mudança, ela estava deixando de ser aquele prato corriqueiro, aquela coisa do final de semana que você, não acabou em pizza, né? Aquela frase. Exato. Vamos pedir uma pizza, vamos fazer uma coisa... Uma pizza mesmo, né? Aquela coisa. Sim. Não deu para cozinhar nada e começou a ser uma experiência, começou aquela coisa... A gourmetização. Exato. E a pizza começou... Em São Paulo já tinha algum traço disso, da pizza um pouco mais elaborada, com ingredientes mais selecionados, ou realmente trazendo um pouco da alta gastronomia. Eu falei, opa... Esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí agora começou realmente a saga do que se tornou a Vitório Veneto. Então, entendi. E o espaço, você falou da escolha, é onde é hoje, o atual? Ou começou em outro... Foi lá? Já começou desse tamanho, obviamente que no longo desses 13 anos, né, foram algumas reformas. Aprimorou muitas coisas, desde a parte estrutural da pizzaria, operacional, né, teve algumas mudanças ali que fornecedores, né, sem dúvida. Fornecedores, mas até mesmo de entender realmente qual é o meu papel enquanto empresa do ramo da gastronomia. Levar isso não só, mas dentro da área de como fazer uma contratação de um colaborador, a tratativa com o cliente, atender essa demanda, atender essa necessidade do cliente, buscar as especializações corretas. Então, que lá no começo era algo assim, vou fazer um curso de pizza. E eu fui entender fermentação, eu fui entender a reação química de cada ingrediente na massa. Eu fui com a operação já acontecendo? Não, ou você ficou... reforma, foram 8 meses. Ah, isso foi o período pré-lançamento. Isso que foi incrível, porque assim, ela era uma pizzaria e quando ela realmente gerou, né, falta um mês para ser os 9 meses, mas quando ela realmente gerou, aí ela já era Vitório Veneto. Ela já tinha um ideal, cardápio, ingredientes, fornecedores. Que eu ia a adega já veio desde o começo também? Eu abri já com uma adega, legal. Obviamente que bem mais simples do que hoje.
Na época eu tinha 50 rótulos. Minha meta era assim, ó, tenho que ter 50 rótulos para ser uma adega de respeito. Mas eu não Legal. bebia vinho, eu não conhecia nada sobre vinho. No começo ainda era uma experiência rasa o seu conhecimento em vinhos, Sim, então. Você eu- aprofundou durante, a experiência aconteceu já com a operação aberta. mas aí eu já tinha uma vontade, né, muito grande. Eu falei, opa, isso aqui eu preciso me aprofundar, eu preciso me especializar. E até hoje, eu vejo que assim, né, nesses últimos 10 anos o mercado mudou muito. Então naquela época ainda era possível você abrir uma pizzaria e se moldando de alguma forma para você se ajustar. Hoje, o mercado está muito mais complexo, né? Mais exigente também. Acho Dependendo do público que você quer atingir, né? A disputa muito alta, né? Eu sim, acredito, eu já fiz uma vez uma análise assim, de como consumidor mental. Mas eu acho que deveria ter essa pesquisa. Eu acho que São Caetano deve ser uma das cidades com o maior número de pizzarias do mundo. é possível. Pelo tamanho da Sim, cidade, proporcionalmente né? Se falando, pegar por tamanho e o número de pizzarias, deve bater ali muito forte com Nova York, talvez Roma, né? Que são cidades também conhecidas de alto consumo de pizza, mas do Brasil, eu acho que tá ali no top 10 com certeza, né? é uma cidade de origem italiana, então assim, a pizza está muito mais aflorada, né? Para você ter uma ideia, no quarteirão onde eu tô tem 4. É No verdade. quarteirão onde eu estou A tem gente já tinha 4. falado sobre isso, né? Mas tem espaço para todo mundo, a pizza realmente, É, ela... onde tem mais rivais, tem mais consumidores. Exato. Né? Não tem. Analisa um shopping, uma praça de alimentação. Pô, um concorrente do lado do outro, mas muita gente querendo comer. Lojas de roupa, tem uma do lado da outra, muita gente querendo comprar. Rua das Noivas, uma loja do lado da outra, mas é onde todo mundo vai comprar, né? Então eu não enxergo a concorrência como algo negativo, né? Pensando em estudos de marketing, viabilidade, é positivo. Sim. É positivo. Essa foi a sacada depois que eu abri. Depois que eu abri, que eu vi o tamanho do negócio que eu tinha criado, eu falei, agora eu preciso me especializar realmente. Então fui aprender sobre tudo. Aí foi onde entrou minha saga, então me especializei em vinhos. 13 anos depois eu faço palestras sobre vinhos. Se tornou uma paixão. Me tornou uma paixão, e a gastronomia ela é muito empolgante, porque ela tem uma questão histórica envolvida, ela tem uma questão de prazer, de experiência. Vamos sair? Eu só não disse para onde que a gente ia comer, mas sair, você vai ter que comer. Vou fazer uma viagem, vou ter que parar em algum lugar para comer. Eu vou num restaurante, eu vou comer. Eu vou no shopping, eu preciso comer. Então, comer é a experiência que a gente passa todos os dias. E eu falei, como transformar isso em experiências realmente positivas para o cliente? Então, palestras sobre vinhos. A confraria, Criei uma confraria, um grupo de amigos começou. que eu já tive já a honra de participar. E hoje nós estamos ali, entre os grupos e listas de contato, em torno de 500 pessoas. Legal. Faço algumas vendas diretas, monto harmonizações com as pizzas. Me especializei em pizzas gourmets. E voltando no vinho, tem até clientes que você já me contou que compram um vinho para levar na casa deles, porque sabe que você já tem um conhecimento, né? Tem os contatos, você também se tornou um distribuidor de vinhos, né? Eu acho que não foi tão planejado essa parte. Ou como que foi? Conta um pouco dessa parte. Na verdade foi uma reunião de amigos, onde tudo começou. Reuni um grupo de amigos, um cliente que está desde o começo comigo, Eduardo Dantas Bacelar, um amigo, né, até é um prazer falar em nome dele, porque assim, talvez a minha carta não tivesse o peso que ela tem se não fosse por ele. É um cara que sempre me desafiou de uma forma positiva. Rafael, já tomei os 50 rótulos que você tem aqui, o que você tem de novidade? Só que ele conhecia Incentivou. muito, ele me incentivava, ele conhecia bastante. Então assim, eu fui buscar entender um pouquinho de Borgonha, de Bordeaux. Eu comecei a dividir a Itália, mas o que é Piemonte, o que é Toscana, o que é o sul da Itália ali, Puglia, Sicília, as principais uvas, entrar dentro de Portugal e entender as Imersão uvas. completa. Exato. Foi até onde você E podia. hoje eu estou num nível assim, a gente tem... E é um estudo contínuo, né? Sim, Não para. são 300 rótulos. Tem Maravilha. rótulos do Marrocos, da Turquia, da Nova Zelândia, da Austrália, Romênia. Países que poucas pessoas E sim, sabem. Chile, Argentina, Portugal, França. África do Sul, né? África Que você do me Sul. falou.
Que, aliás, pelo jeito é um grande produtor, né? Que você estava me contando. Sim, a gente conversou um pouquinho né, antes de entrar aqui ao vivo. E a África do Sul tem um papel importante na história do mundo, né? Eles foram inovadores em processos, né? A Austrália, a Nova Zelândia teve esse papel de trazer para dentro do rótulo o nome das uvas, que até então não tinha, cortes diferentes. Por exemplo, você pegar Syrah e você pegar Cabernet Sauvignon, são duas regiões diferentes, sudoeste da França e você tem Bordeaux ali na composição. Como que eu vou fazer esse mix lá na França? O francês jamais faria isso, porque o cara de Bordeaux, ele entende que a uva dele é a melhor do mundo, e o cara da Borgonha também, e o cara do Rhône também, então ele jamais faria esse blend, mas a Austrália faz com perfeição. E eles não têm essa limitação, um vinho mais simples de ser bebido, um vinho mais frutadinho, um vinho mais leve, um vinho que eu não vou precisar esperar 30 anos para beber. Então eles tiveram um papel importante, criação de novas uvas. Então, só para não esquecer, né, você perguntou assim, né? O pessoal compra o vinho para casa, então tem a ver com isso, porque eu não vendo só o vinho, eu vendo a história. Eu explico para ele o que ele pode passar para os seus amigos, né, os seus convidados em casa, uma experiência legal. Então ele leva o vinho e conta a história também. E leva a história. Replica o que ele aprendeu com você. Entendeu? E eu tenho clientes hoje que fazem isso. E aí o cara leva isso para o network dele, com os amigos, ele leva isso para a roda de negócios, ele leva isso... Para presentear um amigo. Para presentear um amigo, ou mesmo para ter um momento legal com a família, entender um propósito. Nessas palestras eu sempre dou algumas dicas. Até desperta o interesse da pessoa continuar querendo, né, consumir essa história, né? Não só o produto vinho, mas o que vem por trás dele. E começar a entender realmente as essências, né? E até quando você explica como você degustar de verdade, né? Os aromas e o porquê daquelas descrições que quem não conhece acha que estão inventando, é baboseira. Na verdade, tem um embasamento científico até, né? Tem. Eu, inclusive, vou fazer um evento agora, o próximo evento, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou colocar como uma desmistificação do vinho, né? Vamos aproveitar para divulgar a data, né? Para quem assistir aqui, qual vai ser a data? Bom, a data não está definida. Entendi, mas eu estou terminando de desenhar o slide, até se o pessoal quiser entrar em contato no Instagram. A gente está sempre postando Vitório no Instagram. Veneto, Vitório com 2 T's. Vitório com 2 T's, Veneto com underline ou é tudo junto? Vitório underline Veneto. Vitório underline Veneto, vai já aparecer. Aproveita e segue a gente lá. Segue, acompanha as informações. E eu vou divulgar esse evento lá, e esse evento vai ser um pouquinho de uma base do vinho. Então vai ter 2 às cegas. O primeiro vinho eu vou explicar o conceito de terroir, e até vou fazer uma brincadeira. Tem um vídeo que um cara que vai ser da confraria, né? Da confraria. Então, para você que nunca participou de uma confraria de vinho, tá aí o convite. Conhecer a confraria de vinho da Vitório Veneto, gerida pelo Rafael. Tenho certeza que não se arrependerá. Eu já fui, é fantástico. Obrigado. Então, esse cara, ele ficou famoso, né, nas redes sociais porque ele falava da sua profissão de uma forma bem diferente, né? Então, perguntava assim, a mulher perguntava, o que você é? Ele, sou um especialista em serviço de alta gastronomia, com foco em degustação enogastronômicas e tal. Aí quando ia ver, na realidade, ele era um garçom. Só que ele não queria falar, o outro era um mecânico, então... Eu vi. Você lembra disso? E aí eu começo colocando uma definição de terroir. E aí eu peguei uma definição que assim, eu já li umas 10 vezes e eu não entendi. Aí eu falo, gente, eu vou simplificar para vocês. Vou pegar 2 vinhos nesse evento, de regiões diferentes, e aí você vai provar o primeiro vinho, provar o segundo vinho, eu vou te explicar o terroir no vinho. Então assim, dica simples, climas quentes, vinhos mais volumosos, climas frios, vinhos mais frescos. Qual dos 2 você acha que é clima frio? A pessoa vai provar e falou, é esse, não tem como errar. Entendi, você já faz uma enquete para que a pessoa consiga entender o sabor e responder para aprender na experiência. Na experiência, então isso... ele vai conseguir entender o conceito da palavra terroir na prática. Então, e até a harmonização, né? Que é uma coisa que você... Aí a harmonização vem depois. Vou explicar algumas dicas de harmonização, o que é o conceito de harmonização, harmonização por semelhança e por contraste, que são os 2. Até explicando a confraria, né? É um vinho, um pedaço de pizza. Um vinho... Exatamente. E você explica
o porquê que elas harmonizam. Aonde foi imaginado a harmonização, a sensação. Então, passa a ser mais prazeroso comer quando você também entende o que você está comendo. E o vinho foi talvez um pilar ali, né, dentro da ideia da Vittorio Veneto, porque a gastronomia... E você também faz a própria harmonização no dia a dia. Sim. Que eu lembro já de ter... Eu escolhi a pizza e falei, Rafa, sugere qual que vai harmonizar. E você falou e combinou perfeitamente, né? Não Isso é um prazer. só a experiência da confraria, né? Sim, O sim. tempo todo, quem visita sabe que vai ter uma pessoa especialista para indicar, né? Um vinho que realmente harmoniza com a pizza que ela escolher. O caminho inverso também existe? A pessoa já escolhe o vinho e você faz, sabe, a indicação reversa da pizza. Fala, ó, esse vinho vai combinar muito bem, porque às vezes algumas pessoas, eu faço isso às vezes também, de pedir o vinho primeiro, tomar com tranquilidade, uma entrada, depois escolher a pizza. E também tem essa sugestão, né? Porque o caminho é... A regra é a mesma. A regra é a mesma, né? Não importa a ordem. Então, eu entendendo o vinho, eu consigo um prato que vai caber com vinho. E eu entendendo o prato, eu consigo um vinho que caberia com o prato. Então, essa condição de harmonizar é que eles se equivalam. É uma equivalência de estrutura, uma equivalência de características, por exemplo, semelhança, frescor com frescor. Vinhos mais frescos, vinhos mais leves. Aquele último licoroso lá da confraria da Itália foi, acho que, um dos melhores que eu tomei na vida. Confesso que foi um dos melhores que eu também já bebi na vida. Nossa! Aquele vinho é incrível. Nossa, ele tinha uns pedaços, aí você falou, pode ficar tranquilo que isso aí tá certo. O que eram os pedaços mesmo? São cristais de bitartarato de potássio. Tá. O vinho, ele com envelhecimento, ele vai agrupando, né? Uhum. Então você tem o tártaro e o potássio em baixa temperatura se unindo, criando esses cristais que basicamente são cristais de açúcar. E ele vai perdendo coloração ali. Então o vinho vai envelhecendo, ele vai ficando um pouquinho mais âmbar, né? Aquela cor um pouco mais puxada para Dourado. Marrom, um tijolo. Tá. Aquela cor do tijolo, da cerâmica. Então essa é uma evolução natural e isso é uma qualidade do vinho, né? Inclusive, o processo de decantar o vinho é exatamente fazer a separação, né, essa borra, né, que se chama esse agrupamento desse sedimento, e aí você separa o líquido da borra. Mas, por vezes, se consome separado, para não há interferência, mas em alguns casos o sabor que você vai ter da borra é melhor do que do vinho. Entendi. Os chineses começaram com uma ideia de comprar garrafas muito antigas, dispensar o vinho e tomar só a borra. Nossa, essa é a primeira vez que estou escutando. Eu acho que muita gente também vai ter essa surpresa. Eu não sabia disso, mas quando a gente compra um vinho que não tem problema. Tem pessoas que falam, ixi, tá estragado, é falta de conhecimento, né? Não. Eu já peguei casos assim... Na casa, que a pessoa toma e reclamou ou nunca? Não, de cliente, com... Sim, Rafa, tinha um vinho em casa, eu guardei tantos anos, um Porto fantástico, estragou. Eu falei, como? Porque Porto não estraga. O Porto já é um vinho oxidado, é um vinho, eu já tomei Porto de 1871, Nossa. mais antigo. De 1800 até 1900 já tomei alguns, né? Então, todos maravilhosos, mas todos têm A sedimento. gente devia ter trazido um vinho, né? Que agora eu tô... Seria... eu tô aqui com a boca salivando já. E o cliente fala, tava estragado. Eu falei, mas tinha uns pedacinhos lá dentro. Aí eu falei, você jogou fora? Joguei. Nossa, não fez isso. Fez. Aí eu você explico, ensinou. obviamente. Porque parte de estar dentro da gastronomia não é julgar, porque a pessoa não fez aquilo porque ela quis. Mas é ensinar para que ela não faça mais. E isso é legal também, levar para as pessoas a gastronomia. Então, começou com vinho, né, uma realidade hoje. O vinho talvez seja o meu pilar central no que se refere a bebidas. Mas aí eu trouxe isso para dentro do chopp. Então já entrei com o chopp Brahma Claro e Brahma Black, que são os queridinhos, né? Claro. Chopp Brahma, você já fica confortável, fala, pronto, aqui eu já posso beber à vontade. Mas trouxe um chopp americano, o chopp mais premiado do mundo e mais consumido do mundo, que é o Goose Island. E trouxe agora um chopp da Patagônia. Ele é um Amber Lager, ele tem um malte caramelizado na composição. Então ele arremete a uma fruta, Também gosto de vinho, mas hoje com esse calor aí que tem... Também.
E ele tem um frescor interessante, o baixo amargor já diferente do Goose Island, que é um Session IPA. Esse é um chopp mais leve, então assim, a gente também tem esse trabalho. Os garçons recebem treinamentos para entender sobre a bebida, para realmente passar. Isso é uma coisa que você faz muito, né? O treino da equipe, o rigor Exato. dos procedimentos. Você tem um protocolo, né? Sim. Dos trabalhos. E quando você vê alguém fora do protocolo, você me contou que é uma coisa para você, assim, o fim do mundo, né? Porque assim, Aí voltando lá atrás, quando eu entendi que a Vitória Veneto era, eu fui me especializar. E fui criar processos, fui criar protocolos, e aí eu levei a empresa realmente como uma empresa. Então, quando eu contrato um profissional, eu não contratei um estudante. Eu contratei um profissional, trato ele como um profissional. Ele tem todos os seus direitos e tem os seus deveres. Então a gente tem uma relação profissional. A empresa vai tratar ele como um profissional, dando metas, dando obrigações, dando condições de crescimento. Então eu criei alguns processos para que o colaborador ele entenda o caminho para ser seguido. E aí isso foi um divisor de águas, porque assim, o cara nunca se sente enganado, ele sabe exatamente onde ele está dentro do processo, e se ele quiser crescer, o caminho é esse. Não precisa inventar nada de fantástico e mirabolante, ele tem um caminho para crescer. Então, chegou um colaborador hoje, ele vai ser protegido pela empresa. Então, eu vou ensinar para ele a parte de organização de insumos, a parte de organização de talheres, polimento de talheres, esterilização, a parte de completar a parte de galeteiros, que seria sal, o adoçante, o açúcar, o azeite. A postura com os clientes, né? O atendimento. E agora ele está vivendo isso. O decoro, né? Exatamente. Ele vai para dentro da parte do meu bar, né? Tem um chefe de bar hoje que acompanha esses treinamentos. Que, aliás, também tem um cardápio de drinks fantásticos. Extenso. Né? Eu lembro de garrafas até que também são raras, né? De drinks destilados, né? Você também tem essa... Sim, sim. Ele se especializou opções. Bastante. Hoje eu penso que assim, drinks clássicos como um Negroni é uma experiência diferente, porque nós trabalhamos com produtos diferenciados. O nosso gelo é um gelo esfera, o nosso copo é um copo diferente, as proporções são corretas, as bebidas foram feitas para ter uma harmonização. Então, nosso chefe de bar ele busca essa experiência, desde o mais simples até as criações dele. Nós fizemos um que foi criação dele, chamado Nuvem de Algodão. O coquetel ele é azul e ele cria uma camada em cima, né? Ele é uma ideia mais ou menos de um... como que eu posso falar? Ele é batido com ovo e ele cria essa espuminha em cima. Tem um coquetel que ele era clássico, bom, ainda bem que o chefe de bar é ele, né? E ele fez esse coquetel e foi fantástico, porque assim, a experiência que se vendia de nuvem de algodão, o cara via aquela nuvenzinha em cima, um coquetel refrescante, né? Um público feminino que gosta de repente de uma estética num coquetel lindo, maravilhoso. Então assim, ele se especializou muito nessa parte de bar. Então você tem a linha completa, né? As pizzas, os drinks, os vinhos, as cervejas. As cervejas artesanais. E invenção de pizzas também, né? E tem agora pizzas que você tem exclusividade. Esse é meu pilar central. Então, quando eu montei a pizzaria, eu entendi o mercado, fiz cursos, me especializei, comecei a administrar como empresário a pizzaria. Eu não fui mais em nenhuma outra pizzaria para que eu não copiasse nada de ninguém. Que legal. Porque eu entendi que assim, a pizza ela precisava de novas experiências. E eu quis trazer as minhas vivências gastronômicas para dentro das pizzas. E aí eu comecei a usar. Fiz a primeira, deu certo. Fiz a segunda, deu certo. E aí não parou mais. Então assim, nas últimas criações, eu fiz uma pizza de grana padano, que é um queijo curado, um queijo italiano. Uma espécie de um parmesão. Tem os cristalzinhos de salinidade, então nós tiramos lascas do grana padano. Bastante molho de tomate manjericão para evidenciar frescor. Ela vai para o forno. Quando sai, eu coloco uma geleia de alho negro. Nossa. Então, o alho negro ele é um alho que passa por uma fermentação de 40 dias. Ele some toda aquela acidez. Agora salivou aqui também. E ele transforma isso em notas de caramelização e tostado. Então, ele é um alho que fica adocicado. Quase na ideia de quando você põe o alho no forno, ele fica aquela
cremoso. Claro. Só que pensa isso sendo 40 dias, ele fica negro mesmo, ele fica de uma cor escura, preta, e a partir desse produto nós fazemos uma geleia, e é a geleia que finaliza. Então você tem um contraste agridoce, doce com salgado, você tem a evidencialização de frescor com manjericão, com molho de tomate, ela atinge todas as regiões da papila gustativa, frescor, ponta de língua, amargor e tostado mais para o final, a boca começa a salivar por conta do frescor. Então assim, mesmo que a pessoa não entenda o que ela está sentindo, e às vezes eu acompanho a degustação, eu falo, ó, você vai sentir isso, 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 o cara fala, uau, era isso. E aí fiz uma pizza de panceta defumada, que também Ótimo. foi uma... Agora acho que estamos chegando aqui nos momentos finais. Né? A gente, olha, passou rápido, hein? É rápido. A gente acha meia hora aqui, mas vamos lá. Para convite aqui das pessoas, né, que ainda não conhecem, né, que já conheceram e vão voltar. Vamos reforçar. Então, a Vitório Veneto, horário de funcionamento da Pizzaria Salão. Todos os dias, nós abrimos às 18 horas, 6 horas da tarde. O salão funciona até às 23h30, de domingo a quinta, e até às 0 horas, meia-noite, de sábado e domingo. Perfeito. E o delivery, mesmo horário? Delivery até às 11h30 todos os dias. Das Também inicia 18 às 11h30. E o delivery ele tem um raio de atendimento aqui para quem é do ABC e não é de São Caetano. Ele pega a parte de Santo André, São Bernardo também, ou você limitou ali o raio só para o pessoal entender? A princípio, nós estamos atendendo só São Caetano, por uma questão de qualidade. Como eu falei, pizza gourmet. Nem a beirada de Santo André. Você limitou a cidade de São Caetano. Então, quando eu fiz esse projeto, ficaria muito difícil deixar uma responsabilidade para atendente definir esse raio. Entendi. Porque assim... Aí é São Caetano e ponto final. Aí nós decidimos São Caetano para manter a qualidade de entrega, a temperatura da pizza, porque a experiência não é só os ingredientes, as montagens, mas também a qualidade do que vai chegar na sua casa. Perfeito. Então, para quem não conhece presencialmente, em São Caetano, na Rua Amazonas. Rua Amazonas, 1109. 1109. Amazonas é uma travessa da Goiás, que todo mundo conhece, é mais fácil. Sim, estamos lá no Instagram, né? A gente já falou, vamos repetir. Vitório, @Vitório com 2 T's, _ Veneto. Veneto. Então vai aparecer aqui para o pessoal seguir, acompanhar, né? Também lá, degustar, experimentar, pedir para quem estiver em São Caetano, tenho certeza que vai se apaixonar, tá de portas abertas para todo mundo, né? Tenho certeza que será muito bem recebido e vai ter uma experiência gastronômica de altíssima qualidade. Sim, eu vou só fazer um adendinho aqui rápido. Tá num projeto, tá? Não é nada certo ainda, mas se acontecer, as cidades ali em torno de São Caetano... Legal, o ABC todo vai poder provar. Vai poder provar. Na sua casa, né? Mas na sua casa, vai receber em casa. Mas, por enquanto, eu tenho muita gente de Santo André, São Bernardo, que faz questão de ir lá, conheceu, e é meio viciante. Então, pode ir que vocês vão gostar. Legal, maravilha. Então, Rafael, é um orgulho tê-lo aqui pela primeira vez comigo, estreando o programa Business Hour na TV+. Eu espero que a gente se conecte mais vezes, né? Isso já está acontecendo aí no desenvolvimento de projetos. E eu agradeço sua presença. Tá? Desejo sucesso e para quem não conheceu, reforço o convite. Conheçam, que sem dúvida nenhuma é a melhor pizza do ABC, quiçá de São Paulo. Então, obrigado. Carta de vinhos maravilhosas, drinks e cervejas, e é isso. Obrigado pelo convite. Falar em nome da gastronomia, né? Acho que viver a experiência de comer não só na Vitório Veneto, mas comer bem, falar sobre gastronomia, ter um prazer cultural ali com a família, com os amigos, isso também é base da Vitório Veneto. Então, queria deixar esse recado, né? Sentem na mesa, desliguem o celular, conversem, se divirtam, provem o prato, sintam sabores, sintam texturas, se possível lá na Vitório Veneto também. Maravilha! Então é isso, meus amigos. Aqui eu encerro, né, o meu programa de estreia na TV+. Eu sou o Arthur Dias, da Agência Wi-Fi. Podem me encontrar aí nas redes sociais também, Arthur Dia 10, Agência _ Wi-Fi. Estou na TV+, esse foi o programa Business Hour. Eu espero vocês na próxima edição. Muito obrigado pela audiência e até breve.